Ele já está aqui no estúdio comigo, os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar. Obrigada pela participação. Muito bom dia, Renata. A satisfação estar aqui presente ao vivo no nosso canal, com você apresentando o programa Dia a Dia Rural. Bom, vamos lá. Expectativa hoje com a abertura dos mercados, onde tivemos decisões importantes, que a gente vai comentar daqui a pouco, decisões chamadas super quarta, envolvendo os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil, mexendo em taxa de juros, isso que mexe com o nosso bolso também aqui no Brasil. Bom, vou começar pelo mercado hoje, dólar agora há pouco subindo um pouquinho, ontem caiu, 0,1%, índice Bovespa na B3, mercado de ações com queda de 0,2%, depois uma boa alta no dia de ontem. Mercado de petróleo caindo um pouco, 0,2% nesse momento, petróleo tipo Brent negociado a $85,70 o barril. Mercado de commodities agrícolas com predominância de altas hoje. Boa notícia para o nosso produtor, soja voltando a subir, já subiu ontem, agora uma alta um pouco mais moderada, 0,2% na Bolsa de Chicago nesse final de manhã de quinta-feira. O mercado recém abriu a pregão regular. Milho com alta também, 0,9%, trigo subindo 0,6%, tudo isso na Bolsa de Chicago. Arroz na contramão, operando com leve queda de 0,2%, arroz em casca. Mercado na Bolsa de Nova York, algodão volta a subir, 0,3%. Café arábica dá um salto, subindo 2,8%. Mercado que dá uns saltos de vez em quando, mas também tem descontos. Assim como sobe num dia, pode cair no outro. Mercado muito volátil de café nos últimos meses. Açúcar volta a subir 0,9%. Suco de laranja, mercado superaquecido, volta a dar um salto aqui de 3,8% de alta. Na contramão aqui na Bolsa de Nova York, só o cacau, por enquanto. Mas é um mercado que está com preços lá nas alturas, preços recordes, acima de 9 mil dólares a tonelada. De vez em quando tem que dar um refresco também para o consumidor, mas caindo muito pouco, 1,2% nesse momento. Boi gordo no mercado futuro da B3, com leve alta de 0,1% nesse início de pregão de quinta-feira. Renata. O cacau, essa subida é por causa da Páscoa, da proximidade com os ovos de chocolate? Tem alguma coisa a ver, não? Tem a ver com o mercado internacional, uma quebra na produção dos dois principais países produtores, que é a Costa do Marfim e Gana, lá no oeste africano. Então, já desde o ano passado, vem sofrendo uma série de problemas de clima, derrubando a produção, e também de pragas e doenças afetando os cacaueiros lá dessa região, que é a maior produtora de cacau do mundo. Aí o cacau começou uma disparada de preço desde o ano passado, batendo recorde sobre recorde, está 9 mil dólares a tonelada, um produto que custava 2 mil dólares, não faz muito tempo. Então isso inflacionou muito o preço do cacau no mundo e, olha, o chocolate, inevitavelmente aqui, vai já, nesta Páscoa aqui, vai estar com preço já estratosférico. Depois vai continuar subindo, porque o impacto todo ainda não chegou no mercado do produto final. Mas é uma situação muito complicada. O cacau vai demorar para esses preços voltarem ao normal. Agora, tem o outro lado da moeda, né, Renata? O Brasil, que já foi o maior produtor de cacau do mundo, tem condições de recuperar sua produção, porque esse preço aí está deixando o produtor bem entusiasmado aí para voltar a investir em cacau. Você sabe que aqui no estado de São Paulo, eu estou para fazer uma reportagem sobre isso, está querendo investir no cacau, principalmente no Vale do Ribeira. Quem sabe dá certo. Pode ser uma boa oportunidade, sem dúvida. Não sei as condições climáticas para essa região, mas na Bahia, certamente, e também no Pará, o pessoal está bem entusiasmado no sentido de voltar a investir mais no crescimento da produção por causa do preço, né, que realmente está irresistível para o produtor. O pessoal da CAT, né, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica, está animada. Sim. O pessoal está animado, vamos ver. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. O resultado já era sinalizado nos últimos comunicados do colegiado. Com isso, a taxa Selic cai de 11,25% ao ano para 10,75% ao ano. Este foi o sexto corte seguido na taxa, que começou a recuar em agosto do ano passado. Com a decisão, a Selic chegou ao menor nível em 2 anos. Ainda assim, em nota, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, disse que considera que a decisão do Copom é insuficiente e penalizará ainda mais a atividade econômica no Brasil. Concorda, Silmar, ainda vai penalizar? Olha, o corte de ontem da nossa taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, veio dentro da expectativa, sem surpresa nenhuma. A novidade vem no comunicado do Banco Central, saído logo depois da decisão, onde se especulava muito o que ia acontecer, o que ia aparecer nesse comunicado,
e veio lá mais ou menos um alerta importante, o Banco Central sinalizando aqui que vai ter um novo corte na taxa de juros, mas no singular, não novos cortes. Então, isso acendeu um sinal de alerta aqui de que, de repente, essa sequência de cortes não necessariamente vai continuar depois do próximo. Ou seja, tem mais um corte, possivelmente também de 0,5 ponto percentual. Mas o fato é que o Banco Central está muito preocupado com a inflação, especialmente a inflação de serviços, que está acima da meta do Banco Central. Isso acendeu um sinal de alerta lá e, portanto, não necessariamente o Banco Central vai continuar derrubando a taxa de juros ao longo do ano, como era previsto anteriormente. A ideia era que chegar no fim do ano com a taxa de um dígito só, em torno de 9%. Hoje está em torno de 11,25%. Mas, possivelmente, não é isso que vai acontecer. Ou seja, é bom ficar de olho aqui, porque realmente está havendo algum sinal de alerta, um sinal amarelo aqui que está fazendo o Banco Central agora sinalizar apenas um novo corte de taxa de juros e não novos cortes, como vinha anunciando anteriormente. Portanto, essa é a grande novidade. Não o corte de ontem, mas o que vem pela frente. Bom ficar de olho. Qual que é o perigo disso, de não saber o que vem pela frente? Olha, cortes menores ou nenhum corte, ou seja, a taxa de juros continua alta, o que é ruim para a economia, né? E frustra a expectativa de todo mundo que estava enxergando o Brasil aqui com uma taxa de juros mais civilizada no fim do ano, de um dígito só, e agora criou-se essa incerteza aqui que deixa o pessoal um pouco, tanto o pessoal da área que opera no mercado financeiro, porque agora tem que escolher títulos para investimento de forma diferente do que vinha pensando anteriormente, ou seja, a escolha do investimento passa a ser uma preocupação nova, como também empresário que investe na indústria, agora não sabe se vai pagar juro alto, ainda vai continuar pagando juro alto, ou tem condições de pensar em investir agora com juro mais baixo, por exemplo, no segundo semestre, como era o cenário anteriormente. O juro baixo significa, vou tomar empréstimo para construir uma fábrica nova, por exemplo, investir na melhora da minha produção agrícola, por exemplo, e isso agora cria uma certa incerteza, que não é boa. Exatamente. E o Banco Central americano decidiu manter os juros básicos dos Estados Unidos na faixa de 5,5% ao ano. Decisão já esperada, né, do Banco Central nessa super quarta-feira de reunião aqui nos Estados Unidos, reunião também no Banco Central aí no Brasil, a confirmação daquilo que os investidores já estavam imaginando, né? Ou seja, primeira manutenção da taxa atual em torno de 5,25% e 5,5% é o mesmo valor desde julho do ano passado, mantido nessa quinta reunião. Os analistas já estavam prevendo isso, principalmente por causa da inflação, que ainda não cedeu aqui, como muitos já imaginavam, nos Estados Unidos. O que chama a atenção não foi só esse número, que ficou dentro daquilo imaginado, né? O que chamou a atenção foi o discurso do presidente do Banco Central americano, o Powell, confirmando que a tendência a partir de agora é que essa taxa de juros, que pode até cair, a expectativa é que em algum momento ela caia, mas ele não acredita que vai chegar nos níveis pré-pandemia. E isso muda completamente o cenário do que estava sendo previsto aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque muita gente queria comprar, por exemplo, um bem durável, uma casa, um carro, com os mesmos valores que encontraram para fazer um financiamento antes da pandemia. E, aparentemente, o Powell dizendo que isso não deve ser possível. Ele não falou especificamente, claro, de carro e de casa, mas deu um panorama geral sobre a taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Isso é terrível para o presidente americano Joe Biden. Por quê? Porque a economia americana voltou a crescer. O PIB está crescendo, o desemprego está em baixa, com números muito baixos, mas a inflação ainda é um dragão que coloca esse freio. E, por isso, a taxa de juros aqui nos Estados Unidos segue alta para os padrões americanos. Simara, acho que o mundo inteiro quer voltar no pré-pandemia, mas está difícil, né, nessa inflação. Está difícil, né? O Banco Central americano teve reunião ontem, a chamada super quarta ontem, envolvendo os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, e lá foi confirmada a tendência aqui de 3 novos cortes de juros, ou seja, por enquanto a taxa se mantém entre 5,25 e 5,50, que é alta, né, a taxa de juros nos Estados Unidos para um país desenvolvido, né, que está acostumado a índices em torno de abaixo de 2%, por exemplo. Mas sinalizou, confirmou, na verdade, aquilo que se especulava, que dasse até o final do ano 3 cortes na taxa de juros americana, escalonados, 0,25% cada corte, ou seja, 0,75% na soma desse ano, que é pouca coisa, ou seja, a taxa vai continuar elevada, aí na casa dos 4,5% pelo menos.
no final do ano. Isso, claro, não é uma boa notícia para investimento em bens produtivos, por exemplo. São juros caros para os padrões americanos. Agora, mesmo assim, o mercado recebeu bem a notícia e, junto com isso, veio uma nova previsão sobre a economia, o desempenho da economia americana, anunciada também pelo presidente do Banco Central americano. Ele revisou, ou seja, todo o grupo lá que compõe o Copom americano, digamos assim, do Federal Reserve, revisou as estimativas de crescimento da economia americana para este ano e para os próximos 2 anos também. Um dado muito positivo, o crescimento da economia, que vinha sendo previsto em torno de 1,4%, foi elevado para 2,1%, ou seja, a economia está aquecida, efetivamente. O que, claro, mantém também um olhar do Banco Central sobre a inflação. A inflação não está dando trégua nos Estados Unidos, por isso mesmo que ele não conseguiu antecipar nada além desses 3 cortes, que é muito pouco, em relação aos anos seguintes. Então, por enquanto, tendência de manutenção de juros altos nos Estados Unidos, justamente para tentar segurar um pouco a inflação, que não deu trégua por lá. Mas isso na questão de política, né? Que o americano ele cobra um pouco mais em relação a isso. Isso pode influenciar em eleição? O americano está um pouco preocupado com isso também? Olha, certamente. O presidente Joe Biden, por exemplo, que estava disputando a eleição, claro que se preocupa aqui com a tendência de manutenção de juros elevados. Claro, isso atrapalha a economia, atrapalha o bolso do consumidor médio. Mas, por outro lado, o fato é que não há muito que se queixar com relação ao próprio crescimento da economia. Está indo bem. O desemprego está caindo, caiu bastante, está com praticamente emprego pleno nos Estados Unidos, pelos padrões históricos. Então, nesse sentido aqui, eu acho que o presidente Joe Biden, se tem alguma preocupação com taxa de juros, em relação à economia, eu acho que não tem muito a temer. A economia americana está indo bem. Que bom. Silmar, muitíssimo obrigada pela participação. Foi um prazer hoje, apresentando o dia a dia, que você veio aqui na nossa redação nos prestigiar. Obrigada. Prazer é sempre todo meu. Obrigado, Renata. Obrigado aos nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima.